Muito boa tarde a todos. Nós estamos mais uma vez no nosso canal Ciência com o Grupo Mário Schember e hoje nós vamos entrevistar, o professor Nivaldo Agostinho Lemos, da UF. E muito boa tarde, professor Nivaldo. Boa tarde. Então, nós vamos começar, nossa entrevista. A primeira pergunta é: onde você nasceu? Bom, eu quero começar, em primeiro lugar, agradecendo pelo convite para esta entrevista. Me sinto muito honrado em ter sido convidado e considero uma iniciativa bastante interessante da parte de vocês de entrevistar físicos brasileiros, procurando saber como foi a trajetória acadêmica de cada um deles. Bom, eu nasci no Rio de Janeiro, numa família nordestina, na verdade, de Pernambuco, com 9 filhos. A minha família é do interior de Pernambuco, uma cidade chamada Agrestina, que veio para o Rio de Janeiro por volta de 1950, com 7 filhos. Outros 2 filhos nasceram no Rio de Janeiro. Eu fui um deles e o meu irmão mais novo, que infelizmente já é falecido. Eu me criei num subúrbio do Rio de Janeiro chamado Ricardo de Albuquerque, que poucos conhecem, que é um subúrbio distante do centro da cidade. A minha família era uma família de classe média baixa ou, no máximo, classe média remediada. Meu pai era um funcionário, quer dizer, depois que ele veio para o Rio de Janeiro, ele se tornou funcionário administrativo do Poder Judiciário. Ele tinha um cargo que era chamado de como é que se chama? O nome agora está me escapando. Escrevente juramentado. Então, era um cargo administrativo no Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro, que, ao contrário do que acontece no Poder Judiciário dos dias de hoje, não lhe dava nenhum salário nababesco, então ele tinha um salário com o qual não era fácil sustentar uma família de 9 filhos. Meus pais não tinham escolaridade acima do primário, parte do que hoje nós chamamos de ensino médio, mas eles sempre estimularam os filhos a estudar, especialmente minha mãe, que se empenhou muito para que todos os filhos estudassem. Na minha família, só 2 dos 9 filhos fizeram curso superior. Um irmão mais velho que eu tenho, que fez engenharia, e eu, que fiz graduação em Química. Eu estudei sempre em escolas públicas, então frequentei o curso primário lá numa escola chamada Coelho Neto, em Ricardo de Albuquerque. Na época, o ensino pré-superior era dividido em curso primário, curso ginasial e depois curso científico ou clássico, dependendo das inclinações de cada um, Então, e na época, a transição do primário para o ginásio exigia passar num exame, chamado exame de admissão. Então, era preciso fazer uma prova para se passar do curso primário para o curso ginasial. E, na época, em Ricardo de Albuquerque não havia escola de ginasial, a escola em que eu estudava era só curso primário, então eu fiz um exame de admissão para uma escola que ficava num bairro próximo,
chamado Marechal Hermes, que é um pouco mais conhecido do que Ricardo de Albuquerque, e foi lá que eu fiz o ginásio e o curso científico, porque sei lá, talvez lá desde os meus 10, 12 anos, eu mostrei inclinações por matemática ou ciência. Então, eu me lembro que na época, na década de 1960, né, que houve a corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética, eu me interessava muito por voos espaciais, acompanhava todos os lançamentos pela imprensa, né, pelos jornais que eu lia, que meu pai comprava, ou revistas como O Cruzeiro, Manchete, revistas de assuntos gerais, mas que também cobriam, né, a corrida espacial na época. Então, eu acompanhava os lançamentos de satélites, os lançamentos tripulados e aquela disputa entre quem fazia mais e mais cedo entre os Estados Unidos e a União Soviética. Na época, me lembro de ter ganhado uns livros de uma coleção sobre assuntos científicos que me interessavam muito. Também, não me lembro mais já com que idade, mas ainda talvez durante o ginásio, eu ganhei de presente um estojo de química, de fazer pequenas experiências químicas, né? Misturar coisas lá e produzir uns resultados coloridos, umas coisas que atraíam a atenção. E provavelmente foi isso que me levou a achar que a minha vocação era para química. Eu fui influenciado também por um colega que morava na mesma rua que a minha, lá em Ricardo de Albuquerque, que era um sujeito muito inteligente e muito habilidoso, que construía aqueles rádios, na época era chamado Rádio Galena, né? Depois ele construiu um transmissor de rádio que ele aprendeu a fazer. Ele assinava, não sei se assinava ou comprava diretamente na banca, uma revista chamada Eletrônica Popular, que ensinava a montar, né, certos aparelhos simples, e ele montava esses aparelhos e ele e outros colegas da rua, né, nos divertíamos lá. Uma vez ele montou um transmissor de rádio e ajustou para a frequência de uma rádio, que na época era uma rádio muito pouco ouvida no Rio de Janeiro, chamada Rádio Guanabara, se não me engano. Tinha meia dúzia de ouvintes. Então, ele sintonizou na frequência dessa rádio e eu e outros colegas fomos para o fim da rua com um radinho de pilha e ficávamos ouvindo as coisas que ele falava, né? Sintonizávamos na Rádio Guanabara, o radinho de pilha, e ficávamos ouvindo lá o que esse colega falava no transmissor dele. Além de tudo, ele tinha um nome bastante peculiar, e parece que já sugeria mesmo algo como um cientista maluco, alguma coisa assim. Ele se chamava Selenir. Eu não conheço nenhum outro, nunca ouvi falar em nenhum outro Selenir com S. Selenir. Selenir. E ele também fazia umas experiências de química, né? Porque nos fundos da casa dele morava um sujeito cuja profissão eu acho que nem existe mais, que era chamado de ourives. Era um sujeito que mexia com joias, com ouro, com pedras preciosas e tal. E para trabalhar com essas coisas, ele usava vários tipos de reagentes, ácidos potentes. Então, ele morava
a casa do Selenir tinha uma casa nos fundos que era alugada para ele. E aí, lá pelas tantas, ele acabou se mudando de lá, mas deixou lá na casa uma parte dos materiais que ele usava na sua profissão de ourives. E aí o Selenir se apossou desses materiais e fazia lá suas experiências, que eu tentava ser uma espécie de coadjuvante dele nessas experiências químicas, né? Então, desse jeito, eu fui me mostrando interessado por química e acabei fazendo o vestibular para engenharia química. Eu fiz até o segundo ano científico nesse colégio José Scioli, em Marechal Hermes. Na época existia o terceiro ano científico, podia ser feito em convênio com algum daqueles cursinhos pré-vestibulares, né? Era recomendável quem pudesse fazer um cursinho pré-vestibular para aumentar suas chances de aprovação no exame vestibular. Então, eu fiz na época, o cursinho pelo qual eu optei foi um cursinho chamado Baiense, que era um dos dois mais badalados do Rio de Janeiro, ao lado de um outro Vetor. Não, tinha um outro também, acho que eram 3. Era Baiense, Vetor e tinha um ADN. Acho que eram esses 3 cursinhos que eram os mais importantes do Rio de Janeiro. E aí, esse cursinho baiense ofereceu... Eles faziam uma prova de bolsas, que quem quisesse concorrer a uma bolsa nesse cursinho baiense, né, tinha que fazer uma prova, e eles tinham um certo número de bolsas a oferecer, e dependendo do desempenho nessa prova, o sujeito podia obter bolsa integral ou 50% de bolsa, né? No meu caso, eu consegui uma bolsa de 50%, que permitiu que meus pais pagassem a mensalidade, né? Se eu não tivesse conseguido essa bolsa de 50%, eu provavelmente não teria feito esse cursinho, porque meus pais não poderiam pagar a mensalidade. E aí eu acabei fazendo o vestibular para engenharia química na UFRJ. Olha, eu estou continuando aqui o relato, mas se vocês quiserem me interromper a qualquer momento para perguntar alguma outra coisa que pode até ser anterior ao que eu estou falando agora, eu estou tentando ser cronológico, mas certamente estou esquecendo muita coisa, estou dando saltos aqui no tempo. Mas, então, eu fiz o vestibular para engenharia química na UFRJ, passei no vestibular e comecei a cursar engenharia química na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Só que, mais ou menos ao fim do primeiro ano do curso de Química, eu já fui me convencendo de que Química não era o meu negócio. Certamente, para isso, contribuiu também o fato de eu ter tido alguns professores muito ruins no curso de Química, né? Eu tive uns 2 ou 3 professores excepcionais, mas a vasta maioria foi de professores ruins. E eu comecei a perceber que eu vivia mais interessado em saber coisas de matemática ou física do que de química. O curso de engenharia química dura 5 anos. E o curso de química, né, dura 4. Quando chegou no segundo ano, e que eu vi que realmente eu tinha mais interesse por matemática e física do que química, eu resolvi me transferir, pedir transferência do curso de engenharia química para o curso de química, para eu terminar um ano mais cedo. Porque eu cogitei, eu fiquei na dúvida
se eu passava para matemática ou para física, em vez da química. Depois acabei tendendo mais para física. Mas na época o curso de física na UFRJ também não primava pela qualidade, né? Veja, isso aí, para situar vocês, eu não citei datas até agora, né? Eu fiz vestibular em 1970, eu nasci em 1952. Eu fiz vestibular em 1970 e comecei a frequentar a universidade em 1971. Então, em 1972, segundo ano, eu, depois de uma dúvida entre física e matemática, me resolvi pela física. Andei frequentando como ouvinte um ou outro curso da graduação em física e isso, não fiquei muito entusiasmado com os cursos nem os professores e acabei achando que, em vez de eu me transferir do curso de Química para o curso de Física, talvez no terceiro ano, né, do segundo para o terceiro ano, eu poderia ter me transferido do curso de Química para o de Física. Só que eu teria que fazer um monte de disciplinas que necessariamente atrasariam a minha formatura em Física por pelo menos um ano. Eu não estava muito disposto a isso, tendo em vista o que eu já havia observado de alguns cursos de Física que eu frequentei como ouvinte e que não me animaram muito. Então, eu pedi transferência do curso de Engenharia para o curso de Química, porque o curso de Química tem uma duração de 4 anos, um ano a menos do que o curso de Engenharia Química, e eu queria terminar, então, o curso de Química, né, para depois seguir em frente fazendo uma pós-graduação em Física. Então, os meus 2 últimos anos na graduação em Química podem ser resumidos da seguinte maneira: eu fazia os cursos de Química estudando o mínimo indispensável para passar nas provas, e o resto do tempo eu usava estudando coisas, tentando aprender ou conhecer coisas novas de física e química. Havia, na época... Isso foi facilitado, né, pelo fato de que o curso de Química funcionava do 5º andar de um prédio conhecido como Bloco A, na Ilha do Fundão, na UFRJ, e o curso de Física no 3º andar. Então, eu descia 2 andares e mergulhava lá no universo da física da UFRJ, né? E lá havia... Então, eu ia à biblioteca, ficava, né, garimpando o livro de física na biblioteca do Instituto de Física da UFRJ. Havia uma livraria no 3º andar, onde funcionava a física da UFRJ, que na época vendia os livros daquela editora Mir, aquela editora da União Soviética, e os livros eram baratíssimos, comparados com o preço normal dos outros livros, né? Então, se comprava aqueles livros da coleção do Landau e Lifshitz por uma mixaria. Então, eu comecei comprando livros de física da Mir, e alguns livros de matemática também, e ficava estudando em casa. E assim eu fui levando o curso de graduação em Química até o final. Então, eu me formei em 1974, e em 1975 eu comecei o mestrado em Física. Inicialmente, eu até pensei em fazer o mestrado na própria UFRJ. Só que, na época, conversei lá com o coordenador de pós-graduação da UFRJ, e ele fez muita... Eu disse que me prestava a fazer o exame de ingresso
para o mestrado da UFRJ, embora eu fosse formado em Química, né? Eu falei, olha, eu faço por conta e risco. Se eu for reprovado, paciência, né? Mas ele se mostrou irredutível, dizendo que não ia permitir que eu fizesse o exame. Ele queria que eu fizesse várias disciplinas da graduação da UFRJ antes de tentar fazer o exame. Aí eu fui ao CBPF, Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, que na época passava por uma crise financeira muito séria, né? Falava-se até que o CBPF iria ser fechado. De qualquer maneira, era um outro lugar de prestígio, certamente mais prestígio que o FRJ, né? Em pós-graduação em Física, e eu, então, fui lá ao CBPF, e lá não me puseram nenhum obstáculo a ingressar na pós-graduação, embora fosse graduado em Química. A única exigência foi, nós vamos oferecer aos candidatos ao ingresso um curso de verão, se eu não me engano, foi em matemática, mecânica clássica, agora eu não tenho certeza se teve eletromagnetismo também, talvez, mas certamente matemática com coisas como funções de variável complexa e coisas desse gênero, e um curso de mecânica clássica, e talvez esse de eletromagnetismo. Eu fiz o curso de verão, passei no curso de verão sem maiores problemas, então comecei o mestrado na UFRJ. Uma pessoa que me influenciou bastante na UFRJ, desculpe, no CBPF, no início da graduação, foi o professor Takeshi Kodama, que é um professor renomado na área de física nuclear, japonês. Na época ele estava no Brasil há pouco tempo, e eu fiz um curso de mecânica quântica com ele, que me marcou muito, né? Foi um curso muito valioso para mim, um curso excelente que ele deu, apesar da dificuldade que ele tinha na época em falar português, pelo fato de ele estar no Brasil há não muito tempo. E aí eu busquei um orientador e acabei começando a ser orientado por um professor indiano chamado Prem Prakash Srivastava. O Prem era uma pessoa muito solícita, muito simpática e tal. Ele já estava no CBPF há bem mais tempo do que o Kodama, e ele era da área de física de partículas. E ele tinha uma fama, uma má fama, que era de que ninguém que começou o mestrado com ele chegou ao fim, ou ninguém que tinha começado o mestrado com ele tinha chegado ao fim. Então, me alertaram sobre isso. Eu falei, bom, tudo bem, obrigado pelo aviso, mas vou tentar, né? Aí comecei a fazer os cursos de pós-graduação obrigatórios e trabalhar com o Prêmio. Aí o Prêmio sugeriu lá um problema. Na época, a supersimetria era uma coisa relativamente recente. Essa ideia de supersimetria, uma simetria que associa a cada férmion um bóson correspondente. Então, isso era 1976, por aí, 76, 77. A supersimetria tinha surgido, acho que lá por 1974. Então, era um assunto recente e bastante quente na época. E aí o Prêmio me deu uns trabalhos para ler,
e acabamos fazendo juntos, né, sob a orientação dele, por sugestão dele, um trabalho que era uma generalização de um trabalho que nós havíamos visto, que usava a supersimetria para introduzir graus de liberdade de spin a partículas tratadas classicamente. Todo mundo sabe que spin é uma característica intrinsecamente quântica das partículas, né? Mas certamente sempre houve tentativas de descrever classicamente os graus de liberdade de spin. E uma dessas foi um trabalho de uns italianos introduzindo supersimetria na mecânica clássica, e com isso foi possível descrever partículas de spin meio com esse formalismo de mecânica clássica misturada com supersimetria. E aí o Prem sugeriu que nós tentássemos generalizar o resultado dos italianos para partículas com spin arbitrário, e não somente de spin meio. E nós trabalhamos nisso, e isso acabou sendo o que deu a minha tese de mestrado com o Prem. Depois, no doutorado, eu pensei em continuar numa linha semelhante, ainda sob a orientação dele, do Prem, mas não me lembro exatamente por quê. Eu acabei o que motivou eu começar a me interessar por teoria quântica de sistemas dissipativos, né? Sistemas que, classicamente, por exemplo, têm forças dissipativas, como força de resistência linear na velocidade, coisas desse gênero, né? Esses sistemas não são naturalmente quantizados via quantização canônica, porque esses sistemas clássicos não têm uma formulação lagrangiana natural como têm os sistemas conservativos. Não tendo uma formulação lagrangiana, não tem uma formulação hamiltoniana, e, consequentemente, a quantização padrão, né, que é feita no formalismo hamiltoniano da mecânica clássica, não é aplicável a sistemas sujeitos a forças dissipativas. E aí eu comecei a ver artigos que tentavam várias maneiras diferentes de atacar esse problema, tentativas via transformação canônica, com certas lagrangianas especiais. Havia umas tentativas também usando uma chamada mecânica estocástica, que é uma formulação da mecânica quântica baseada na hipótese de que, na escala microscópica, as partículas estão sujeitas a forças aleatórias, também chamadas de estocásticas, e essas forças aleatórias, se apropriadamente modeladas, podem, sob certas circunstâncias, reproduzir a mecânica quântica usual, né? A mecânica quântica de Heisenberg e Schrödinger. E aí o que aconteceu foi que eu acabei enveredando por esse caminho, que não tinha nada a ver com as coisas que o Prem fazia, né? Então o Prem continuou sendo o meu orientador oficial, mas eu fui fazendo esses trabalhos por conta própria, e minha tese de doutorado acabou sendo nesse assunto de quantização de sistemas dissipativos, que não teve nada a ver com o assunto da minha tese de mestrado, que envolvia supersimetria. Nesse meio tempo, assim que eu terminei o mestrado,
Em 1977, surgiu um concurso para professor assistente na Universidade Federal Fluminense, na área de física. Eu tinha um colega, que até hoje é um grande amigo meu, chamado João Batista Dolival, que na época ele era colega meu da pós-graduação do CBPF e era professor colaborador lá na Fluminense. E foi o João Batista Dolival que me avisou desse concurso e insistiu para que eu me inscrevesse. E eu me inscrevi no concurso, tinha terminado o mestrado recentemente. O concurso, na época, né, para você ver, 1977, ainda era uma época em que se conseguia entrar por concurso numa universidade só com o título de mestre, né? Hoje em dia, as exigências são muito maiores, né? É preciso ser doutor, e doutor com um número respeitável de publicações, de preferência tendo pelo menos um pós-doutorado. Mas, na época, a Fluminense era o departamento de física era muito incipiente na Universidade Federal Fluminense. Não havia, eu acho que havia pouquíssimos doutores nos quadros do Departamento de Física da Universidade Federal Fluminense. Esse concurso era para... O objetivo principal desse concurso era efetivar um conjunto de professores colaboradores do Instituto de Física da Federal Fluminense, que eram professores temporários, né? Então, o concurso era para efetivar esses professores. E o título exigido era só de mestrado. Então, eu acabei passando nesse concurso e comecei a dar aulas na Fluminense em 1978. Foi o mesmo ano que eu comecei o doutorado. Não, eu comecei o doutorado comecei o doutorado em 78, porque o meu mestrado foi terminado em julho ou agosto de 77. Então, no início de 78, eu comecei o doutorado no CBPF, e lá para maio de 78 eu comecei a dar aulas na Fluminense. Então, enquanto eu era professor da Universidade Federal Fluminense, eu fui fazendo o doutorado do CBPF, que eu terminei em 1981. Desde que eu entrei, o concurso que eu fiz para a Fluminense foi na área de mecânica clássica. Desde o curso de verão que eu fiz para ingressar no CBPF, em que eu tomei contato com o livro do Goldstein, que na época ainda era a primeira edição, né? Que era de 1950 e poucos. A mecânica clássica sempre exerceu um fascínio sobre mim, então sempre tive uma atração, achava uma teoria muito bonita, e quando eu comecei a dar aulas na Fluminense, o curso que me foi designado foi exatamente um curso de mecânica clássica, pelo Goldstein. Então, meus primeiros 2 anos de professor na Fluminense foi dando o curso de mecânica clássica, que na Fluminense acho que era chamado mecânica analítica, pelo livro do Goldstein. Então, eu terminei o doutorado em 1981. Inicialmente, eu continuei estudando algumas coisas ainda sobre o mesmo tema do doutorado, quantização de sistemas dissipativos, mas também eu sempre tive muito interesse por gravitação e cosmologia, né? Quando eu estava no mestrado no CBPF, nós fizemos um curso de relatividade geral, que foi
um curso que foi supervisionado pelo professor Mário Novello, mas que, na verdade, os estudantes que se revezavam dando aulas uns para os outros. Então, eu me lembro que, entre os estudantes que estavam lá, além de mim, estava o Marcelo Rebouças, que, infelizmente, morreu ano passado daquela doença, aquela doença degenerativa, né? Aquela que matou o Stephen Hawking. Então, os alunos eram Marcelo Rebouças, eu, um colega chamado Antares e um outro, José Duarte. Acho que eu me lembro, eram esses 4. Então, nós dávamos seminários uns para os outros do livro que, na época, era o livro padrão de relatividade geral, que era o livro do Adler, Bazin e Schiffer. Era considerado o livro padrão. A segunda edição do Adler, Bazin e Schiffer era um livro padrão de relatividade geral. Então, nós fizemos esse curso, né, em que uns davam aulas para os outros, e, a partir daí, eu sempre tive muito interesse por relatividade geral e cosmologia. E aí, lá em meados da década de 80, eu comecei a me interessar. Foi na época que apareceu o modelo inflacionário, né? Então, cosmologia estava muito em voga e era uma área muito vibrante e atraente para todo mundo. E eu comecei a me interessar por cosmologia e, em particular, esbarrei nos trabalhos de cosmologia quântica, que são uma espécie de gravitação quântica dos pobres. Porque, como não há nenhuma teoria aceita, né, da gravitação quântica, uma tentativa, digamos, intermediária de estudar efeitos quânticos gravitacionais era o de tentar estudar esses efeitos no contexto de cosmologia, como na cosmologia padrão, né? Se supõe que o espaço é homogêneo isotrópico, então a métrica de um modelo homogêneo isotrópico é a métrica de Friedmann-Robertson-Walker, que tem um número finito e pequeno de graus de liberdade. Então, na verdade, quando se introduz efeitos quânticos no contexto de cosmologia, em vez de se ter uma teoria quântica de campos com todos os problemas inerentes a teorias quânticas de campos, como problemas de renormalizabilidade, né, surgimento de quantidades infinitas que, de alguma maneira, têm que ser eliminadas. Na cosmologia quântica, trata-se de um sistema com um número finito de graus de liberdade. Portanto, é mecânica quântica convencional, não é teoria quântica de campos. Então, não há esses problemas de divergências, necessidade de renormalização, etc. Então, eu comecei a me interessar por esse tipo de problema e passei a atuar na área de cosmologia quântica. Ao mesmo tempo, eu sempre tive interesse por questões de ensino de física, particularmente na área de mecânica, né? Já que eu dava cursos de mecânica, eu aprendi mecânica analítica pelo livro do Goldstein, foi a minha fonte, né, de aprendizado de mecânica clássica. E, de vez em quando, eu esbarrava em algum problema que não havia sido tratado nos livros-texto, ou que era uma maneira diferente ou nova de tratar um problema já conhecido. E eu ia tentando publicar esses trabalhos no American Journal of Physics. Na época, existia a Revista Brasileira de Física, que era
uma versão para ensino de física da Revista Brasileira de Física, né? Então, a revista de ensino de física era a versão voltada para ensino da Revista Brasileira de Física. A Revista Brasileira de Física é que deu lugar ao que hoje é o Brazilian Journal of Physics, e a Revista Brasileira de Física é o que é hoje a Revista Brasileira de Ensino de Física, a RBF. Então, ao mesmo tempo que eu ia exercendo minhas atividades de pesquisa, eu também me interessava por problemas de ensino. Eu dei curso de eletromagnetismo também, algumas vezes, na UF. Isso também me estimulou a escrever alguns trabalhos em ensino de eletromagnetismo, que foram publicados. Um trabalho foi publicado, uns foram publicados na Revista Brasileira de Ensino de Física, um foi publicado no American Journal of Physics. E aí, quando chegou na década de 90, eu comecei a cogitar em fazer um pós-doutorado fora do Brasil, porque eu não tinha... eu tinha participado de algum... Eu participei de uma escola latino-americana de física na Colômbia, em Cali, na Colômbia, em 1981, na época que eu ainda estava mexendo com a tal mecânica quântica estocástica, né? E fiz uns trabalhos que foram subprodutos da minha tese de doutorado. Eu estive em Trieste, passei umas 2 semanas em Trieste, numa escola sobre supercordas, acho que foi em 1987. Na época, supercordas estavam no auge, na crista da onda, né? E aí a UF tinha um convênio com o ICTP, Instituto Internacional de Física Teórica, lá de Trieste, Centro Internacional de Física Teórica de Trieste, e aí eu pude participar de uma escola, foram 3 semanas, 2 ou 3 semanas, sobre teoria de cordas. Em 1991, eu estive num encontro Marcel Grossman em Kyoto, no Japão, apresentando um trabalho lá de cosmologia quântica. E aí, em meados de 93, 94, eu comecei a me interessar, a pensar, a cogitar em fazer um pós-doutorado no exterior. E, na época, uma colega, Maria Tereza Tomás, estava no MIT, e eu através dela, eu pedi que ela fizesse contato lá com o Alan Guth, para ver se ele poderia figurar como o supervisor de um pós-doutorado meu, né? Aí ele respondeu que sim. Aí eu pedi uma bolsa ao CNPq, e aí, em setembro, acho que foi setembro de 94, eu viajei lá para o MIT e comecei um estágio de pós-doutorado de 2 anos lá. Foi uma experiência muito rica para mim, né? Aquela região lá de Boston tem uma concentração de instituições de nível superior de pesquisa que acho que é única no mundo. Porque tem MIT, Harvard, tem a Boston University, tem a Northeastern University, tem a UMass, University of Massachusetts, tem Boston College, tem a Universidade de Tufts. Então, assim, num raio de alguns quilômetros, estão algumas das instituições
mais prestigiosas na área de física do mundo, né? Então, eu assistia muitos seminários com muita frequência, os seminários rodavam, né? MIT, Harvard, Tufts, e por aí vai. E então eu pude me dedicar exclusivamente à pesquisa, né? Liberado de atividade de ensino, e consegui fazer alguns trabalhos em cosmologia quântica nesse período em que eu estive no MIT. Quando eu voltei para o Brasil, em 1996, eu voltei a dar curso de mecânica analítica. E aí eu comecei a preparar umas notas de aula do curso, baseadas no livro do Goldstein, para entregar aos alunos. E com o tempo, essas notas de aula foram sendo elaboradas. E aí eu pensei na possibilidade de transformar essas notas de aula num livro. Aí passei quase 2 anos digitando essas notas de aula manuscritas em LaTeX. Na época nem era LaTeX, era TeX só. Eu não sabia fazer figuras, né, digitalmente. Então, eu fui digitando o texto em LaTeX e deixava um espaço em branco onde entrariam as figuras. Espaços em branco para receber as figuras. Eu fiz as figuras à mão e recortei. Literalmente um exercício de trabalho manuais, né? Corta com a tesoura e cola com cola no lugar da figura. Então, eu colava as figuras no lugar devido, e aí essa versão passou a ser distribuída aos alunos. Na época, a editora Livraria da Física estava começando. Eles tinham lançado alguns livros. Inicialmente, eu mandei o meu livro para uma editora dessas que publica... Eu não me lembro agora o nome da editora. É uma dessas editoras que publicam livros típicos de física básica, como Halliday, ou cálculo, né, para engenharia e tal. E eles não aceitaram publicar o livro porque acharam, na verdade com razão, né, que o público-alvo do livro era muito limitado e eles provavelmente achavam que o livro ia dar prejuízo, né? Do ponto de vista financeiro, não era um livro sobre um tema que fosse atrair um grande número de compradores, como é um livro de física básica ou de cálculo, que serve para engenharia, para química, para física. Então, tem um público-alvo muito maior. Aí eu entrei em contato com o José Roberto, que é o editor lá, o dono da editora Livraria da Física. Perguntei se ele teria interesse em publicar o livro. Aí ele disse que sim. Eu mandei para ele primeiro uma cópia dessa versão do livro com as figuras feitas à mão e coladas nos espaços que eu havia deixado, né? Aí ele falou que sim, e é claro que eu deveria dar um jeito de fazer as figuras de uma maneira mais profissional, ou menos amadora, né? E aí, na época, na UF, se usava o sistema Linux nos computadores da UF, e havia um programa chamado Xfig, ou Xfig, se você quiser,
de fazer figuras. Eu não sabia nada de como usar isso. Aí um dos colegas aqui da UF, o Jürgen Stilk, que é da área de mecânica estatística, que se aposentou. Eu nem sei se ele se aposentou, acho que ele está em vias de se aposentar. Ele me ensinou os primeiros passos do uso desse programa. Então, eu comecei a fazer as figuras com esse programa e, então, pude incluir as figuras eletronicamente no arquivo LaTeX. E aí mandei para a editora e o livro acabou saindo, Mecânica Analítica, se eu não me engano, foi em 2004. Isso me deu muita satisfação, evidentemente, né? E comecei a também ter a grata satisfação de ver o livro sendo adotado por colegas de outros departamentos. E aí, lá pelas tantas, eu não me lembro agora, a minha memória sobre datas é muito ruim. Eu não me lembro exatamente em que época surgiu lá na UF, por iniciativa da Sônia Rodrigues, que o Jorge Samartins mencionou na entrevista dele, né? Sônia Rodrigues é uma escritora, filha do famoso Nelson Rodrigues. Ela é doutora em letras e escritora, e muito amiga de longa data do Jorge Samartins, que na época já era professor da UF, e eu me tornei muito amigo do Jorge também, né? Ela teve a ideia de organizar umas aulas aos sábados para estudantes do terceiro ano do ensino médio que tivessem interesse, ou potencial interesse, em fazer a licenciatura em física. O objetivo era atrair mais alunos para a licenciatura. Ela daria umas aulas de português e nós, da física, daríamos algumas aulas de física e talvez algumas coisinhas de matemática que tinham o intuito de melhorar o preparo desses estudantes e aumentar as chances deles serem aprovados no vestibular. Na época ainda havia vestibular, né? Não havia o Enem como hoje em dia. E nós começamos a fazer isso. Houve uma divulgação nas escolas de Niterói e São Gonçalo dessa iniciativa. E aí apareceram estudantes do ensino médio interessados e nós começamos a dar essas aulas de física, matemática e português para esses alunos com o intuito de aumentar a procura do curso de licenciatura em física, em particular. É claro que nada impedia que esses alunos fizessem essas aulas aos sábados conosco e depois fizessem vestibular ou para bacharelado em física ou para engenharia. Claro que isso fugiu ao nosso controle, mas a ideia era tentar aumentar a procura do curso de licenciatura em física, que é problemática, né? A procura para os cursos de física, em geral, é baixa. E para a licenciatura costuma ser mais baixa do que do bacharelado. Então, nós começamos a fazer isso, e aí acabamos submetendo à FAPERJ, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, um projeto para conseguir algum financiamento para esse projeto que ficou conhecido como, que foi denominado pela Sônia Rodrigues, de Projeto Sem Mais Física. E aí se conseguiu algum dinheiro da FAPERJ
E entre algumas coisas que foram compradas com esse dinheiro da FAPERJ, foi uma câmera para filmar as aulas de física e matemática dadas, né, pelo Jorge Samartins, por mim e por outros colegas do Departamento de Física que se dispuseram voluntariamente a contribuir para esse projeto. E depois que esse projeto Sem Mais Física terminou, essa câmera foi herdada pelo Instituto de Física. E aí o Jorge Samartins teve a ideia de usar essa câmera para filmar cursos de graduação de professores do Departamento de Física da UF para disponibilizar as aulas no YouTube gratuitamente. E o Jorge decidiu que eu deveria ser a primeira cobaia. Ele veio com um argumento bastante razoável, né? Que como eu já tinha um livro lançado, que as aulas do curso de mecânica analítica, baseadas no meu livro, né, tinham o potencial de atrair o interesse de estudantes de física pelo Brasil afora. E aí eu acabei topando, e o primeiro curso filmado com essa câmera adquirida com recursos da FAPERJ foi o meu curso de mecânica analítica. Até o curso aparecer no YouTube, há um trabalho considerável envolvido por trás, porque não é simplesmente filmar as aulas e postar no YouTube. As aulas têm que ser editadas em pedaços menores, para não ficar muito cansativo alguém assistir a 1 hora de vídeo de uma vez, né, diante de um computador. Também tinham que ser feitas edições, cortes de passagens desnecessárias, correções de erros, né? De vez em quando eu cometia algum erro na aula, ou dizia alguma coisa errada, ou cometia um lapso. Isso tinha que ser editado e corrigido. Então, esse trabalho de edição é um trabalho considerável da parte do editor, que não fui eu, né? Foi uma aluna, acho que foram 2 alunas de graduação que fizeram o trabalho de edição, e depois eu precisava rever, né, a edição que havia sido feita para ver se ainda tinha sobrado algum problema. E aí, esse curso foi lançado no YouTube, né? Acho que teve um sucesso bastante considerável, até me surpreendeu pelo número de visualizações. E a partir daí, vários cursos foram filmados, né? Do Jorge Samartins, se eu não me engano, são 3: termodinâmica, física moderna e mecânica no nível intermediário, que antigamente era o livro do Simon, hoje em dia é o livro do Taylor. E essas aulas do Jorge são excepcionais. O Jorge é um professor brilhante e as aulas dele são estupendas. Um outro colega que também é um ótimo professor, que teve aulas gravadas, é o Khaled Deschum, que teve suas aulas de eletromagnetismo gravadas. Então, eu acho que essa ideia original do Jorge foi muito boa e tem trazido aos estudantes de física aulas no YouTube em português, que eu acho que tem ajudado aos alunos de física em geral na sua formação pelo Brasil afora. Eu já estou falando há quase 1 hora, né?
O seu relato, né, foi um relato cronológico, né, contínuo. Agora, eu queria voltar um pouco, né, Tá. o- você, você lembra, dos livros, desde a sua infância e nos livros também, na parte de pós-graduação em física, que você comentou, né, do Landau Lift, mas tinha um outro grande de exercício da Mir. Você chegou a usar esse livro de física, várias áreas resolvidas, exercícios. Olha só, voltando bem para a infância mesmo, né? Eu sempre fui um leitor ávido. E os primeiros livros que me fascinaram na infância foram os livros do Monteiro Lobato, né? Eu, eu consegui comprar um livro da coleção do Monteiro Lobato, né? E depois eu tive um colega no ginásio, deve ter sido primeiro ou segundo ano ginasial, que tinha a coleção completa do Sítio do Pica-Pau Amarelo do Monteiro Lobato. Então eu comecei a pedir emprestado a ele, um por um, e fui lendo aqueles livros todos, né? Eu lia avidamente, adorava os livros do Monteiro Lobato. Depois, eu não me lembro exatamente, tinha uma coleção de livros de divulgação científica, né, para um público geral, que eu também comecei a comprar, dentro do possível, um ou outro para ler sobre as coisas de ciência que me interessavam. No ensino médio, eu gostei muito de um livro de matemática de um autor chamado Jairo Bezerra. Era o livro de matemática do curso científico. Num volume só, cobria toda a matemática do curso científico, que na época ia até cálculo diferencial integral. Cálculo diferencial integral era a matéria do terceiro ano do curso científico e caía no vestibular. Quando eu fiz o vestibular para engenharia química, caíram algumas questões de cálculo diferencial integral. Na universidade, eu me lembro de ter gostado muito de um livro de cálculo avançado do Kreisig. E já depois, na pós-graduação, além do livro do Goldstein, de mecânica, né, um livro do qual eu gostava muito de mecânica quântica era um livro de um autor francês chamado Messiat, Albert Messiat. Era em 2 volumes. Quando eu fiz o curso de mecânica quântica, eu acho que ou foi o livro-texto ou foi um dos principais livros adotados. Então, o Mecânica Quântica do Messiat me influenciou muito. E os livros da coleção do Landau e Lifshitz, né? Aquele livrinho de mecânica, que é uma pérola de concisão, né? Mas não significa, embora ele seja pequeno no tamanho, ele é profundo, né, na abordagem, e a compreensão está longe de ser trivial, né? Que o Landau frequentemente usa uns argumentos intuitivos para provar, entre aspas, certos resultados, né, que não são imediatos de entender, é preciso pensar bastante para até penetrar ali na intuição do Landau e Lifshitz. Teve um livro também que, na época, também me atraiu muito, um livro de teoria quântica de campos do Schweber, que é um tijolão assim, ó, de quase 1000 páginas. E esse é um livro que, na época, esse livro acho que é de 1961, se eu não me engano. Quando ele foi lançado, era uma espécie de bíblia da teoria quântica de campos, né?
era o livro mais completo sobre o assunto. Então, quando eu me deparei com esse livro, também fiquei bastante atraído por ele e me fascinou bastante, não só o conteúdo, mas a forma de o assunto ser apresentado. Como eu disse, no CBPF, um professor que foi muito influente foi o Takeshi Kodama. Eu tive também um professor, chamado Amos Tropper, ele era da área de física da matéria condensada, que também foi bastante influente, eu conversava muito com ele, interagia muito com ele, além do Prem, que foi o meu orientador, né, no mestrado e depois também no doutorado. Não sei se isso responde a sua pergunta. Você teve... Não, esse é o livro de exercícios da Mir. Eu não me lembro dele, não. Eu tenho uns livros de exercícios da Mir, mas são específicos. Por exemplo, eu tenho um livro de mecânica, coletânea de exercícios resolvidos de mecânica clássica. Tem um de física básica, na física elementar. Mas esse grosso que você está mencionando, não estou me lembrando dele, não. Era sobre toda a física ou era sobre alguma parte específica da física? O que eu lembro eu tenho ele aqui digital, mas ele é mecânica clássica. Eu não sei se ele tem todas as físicas básicas, mas eu lembro que eu uso ele para mecânica clássica. Tem mais de 1000 exercícios de mecânica clássica. Caramba, os russos fazem esses livros assim, de exercícios. É igual um que eu encontrei também, tem um chinês fez aqueles exames famosos das universidades americanas, né? Aí ele fez uns 4 exames só no livro e são, parece que 2 volumes só de exercício e todas as áreas também, as básicas, né? Estatística, eletro, clássica. É bem interessante. Agora, professor, você, além desses professores que você já nos relatou, existiram outros professores que influenciaram a sua carreira? Olha, eu tenho alguns colegas na UF pelos quais eu tenho uma particular admiração, né? Um deles é o Jorge Sá Martins, certamente me influenciou muito em relação a ensino de física, embora ele tenha grande conhecimento de várias áreas de física, e então é sempre bom conversar com ele sobre física de modo geral. Mas, particularmente, na área de ensino, ele me influenciou muito. Outro professor, que infelizmente não está mais vivo, que eu admirava muito, era o Paulo Murilo Castro de Oliveira. O Paulo Murilo é da área de física e estatística, então é um professor brilhante. Eu admirava também pela firmeza das suas posições, mesmo que eventualmente eu não concordasse com alguma posição dele, né? Eu reconhecia a firmeza e a honestidade com que ele defendia suas posições. Era um físico de altíssima qualidade, foi membro da Academia Brasileira de Ciências, né? Autor de livros. Então, foi uma pessoa que também me influenciou aqui na UF. Agora, fora de pessoas que eu tenha conhecido, né, eu fui muito influenciado pelo Feynman, né, pela trajetória do Feynman, por aqueles livros, Lectures on Physics. Outra figura que, do ponto de vista pessoal, é completamente diferente do
do Feynman, mas também que eu admiro muito, é o Julian Schwinger, que foi, junto com Feynman e Tomonaga, foram os criadores da eletrodinâmica quântica moderna, e outras figuras da física, né, pelas quais a minha admiração não tem limite, são Einstein, naturalmente, Newton e Dirac, né? O Dirac também, quer dizer, de Einstein e Newton, não é preciso falar nada. O Dirac, que não é tão conhecido, né, assim, também é uma figura notável da física do século XX. Só a descoberta da equação que leva o nome dele, a equação de Dirac, ou talvez seja melhor dizer, a invenção da equação que leva o nome dele, a equação de Dirac, é um dos momentos mais extraordinários da física teórica. A equação de Dirac é uma das equações mais fundamentais da física. Toda a física de partículas é baseada fortemente, de uma maneira essencial, na equação de Dirac, seja a eletrodinâmica quântica, seja o modelo padrão da física de partículas, né? O modelo padrão da física de partículas, que é, até agora, né, um modelo que tem resistido a todos os testes experimentais, tem sido bem sucedido em todos os testes experimentais, é baseado de uma maneira fundamental na equação de Dirac. Aliás, há uma historinha, talvez valha a pena contar, há uma historinha, o Feynman tinha o Dirac como herói, né? O Dirac era o herói do Feynman na juventude dele. Então, conta-se que quando o Feynman encontrou o Dirac, o Dirac era um sujeito monossilábico, né? Quase não falava. E o Feynman era um sujeito exuberante, falava pelos cotovelos, né? E aí, conta que a primeira vez que o Feynman encontrou o Dirac num congresso, encontrou o seu herói, né? Ele foi conversar com o Dirac. E aí começaram a conversar. E aí só o Feynman falava, o Dirac calado. E o Feynman falava. Aí quando houve uma breve interrupção na fala do Feynman, o Dirac disse: estou achando tudo muito interessante o que você está falando. Deixa eu perguntar uma coisa. Eu tenho uma equação. Você tem uma equação também? Foi o pouco que ele perguntou para o Feynman, né, que falava o tempo todo. Mas então o Dirac também é uma figura pela qual eu tenho uma enorme admiração. Certo. E também nós agora vamos entrar na questão, uma das suas áreas, né, de pesquisa, que seria a cosmologia quântica. Como você falou, né, a cosmologia quântica, né, que saiu, né, das equações de Wheeler-DeWitt, né, e essa é uma cosmologia que reduz os graus de liberdade, né, para alguns graus de liberdade, então chamam de mini superespaço, né, que reduz esses graus de liberdade. Então tem aplicações, assim, as mais conhecidas como Bouncing, né, ou retirar a singularidade primordial, né, do Big Bang. Exato. Uma das principais, mas também aparece alguns problemas, como não é na própria equação, né, não aparece como na equação de Schrödinger um tempo, né, e aí normalmente é introduzido de algumas formas, né, esse tempo, né.
a evolução temporal, e também a evolução temporal pode apresentar, pode ser um tempo comóvel, mas tem a questão também de transformações gerais de coordenadas, né, envolvida. Exato, é. Mas eu queria saber de você sobre a questão da evolução dessa área, né? Ela teve, né, o início lá, né, com essa equação, alcançou, né, alguns objetivos, como um deles que se imaginava, não sempre, né, mas a possibilidade de resolução da singularidade inicial, né, do universo, e vários outros, mas não pode se chegar como uma teoria quântica de campos com infinitos graus de liberdade e também uma quantização, né, do espaço-tempo em si, é, é, como uma teoria quântica de campos, né, se faz. Uhum. Aí vem, né, hoje em dia, né, a cosmologia quântica de laços, né? Então, com essa cosmologia já se tem assim, um objetivo ainda maior, né, em relação à quantização dos fenômenos, né, de expansão do universo e mesmo da origem do universo. E aí eu queria saber de você se a sua opinião pessoal, uma certa síntese da evolução dessa área, né, da cosmologia quântica. Olha, na verdade, nos últimos anos, eu me afastei um pouco dessa área de cosmologia quântica, né? A minha impressão é de que continuam sendo obtidos alguns resultados em cosmologia quântica, mas que me dão a impressão, posso estar enganado pelo fato de eu estar um pouco afastado da área, né? De serem resultados que não são resultados essencialmente novos, que outras coisas que se poderia imaginar que a cosmologia quântica pudesse oferecer, até onde eu sei, não saem como resultados, ou não têm saído como resultados de nenhum estudo de cosmologia quântica. Por exemplo, quer dizer, você falou na cosmologia quântica de laços, né? Eu nunca trabalhei nisso, mas pelo que eu já li a respeito, um dos resultados básicos é a eliminação da singularidade, né? Que o universo poderia atravessar o que seria singularidade clássica sem nenhuma singularidade do ponto de vista quântico. Bom, isso suscita uma pergunta que é a seguinte: até onde eu sei, se eu estiver errado, fique à vontade para me corrigir, não há uma caracterização clara do que seja uma singularidade no domínio quântico. Então, o que seria uma singularidade cosmológica quântica? Né? Classicamente, há várias maneiras de caracterizar uma singularidade. A mais famosa delas é do Big Bang, em que a densidade seria infinita no instante inicial, a densidade de energia seria infinita no instante inicial. Né? Há também aquela outra forma de caracterizar singularidades da maneira do Penrose e Hawking, que é incompletude geodética, né? Geodésicas incompletas, isso aí caracterizaria uma singularidade. Mas até onde eu sei, não há uma
definição aceita e geral do que seria uma singularidade no contexto da cosmologia quântica, uma singularidade quântica. Então, isso me parece um problema não resolvido da cosmologia quântica ou da gravitação quântica, né? Como caracterizar quanticamente o que seria uma singularidade. Outro problema que eu acho que a cosmologia quântica não resolveu, não sei se foi tentado também, né? O modelo padrão da cosmologia, hoje em dia, incorpora aquele paradigma da inflação, né? Então, em épocas muito primordiais, antes da nucleossíntese primordial, etc., teria havido uma fase inflacionária, em que o universo, num intervalo de tempo curtíssimo, cresceu por um fator da ordem de exponencial de 90, ou coisa que o valha, né? Um crescimento inimaginável no intervalo de tempo da ordem de, acho que 10 a menos 34 segundos, coisa dessa ordem. E isso, esse modelo inflacionário, que é da década que surgiu na década de 1980, resolveria vários problemas do modelo cosmológico padrão até então. Entre outras coisas, teria como previsão que o universo hoje em dia deveria ser espacialmente plano. Eu não sei se há algum modelo de cosmologia quântica que consiga simular o processo inflacionário. Porque esse processo inflacionário seria quântico, né? Seria um campo escalar quântico que teria sido a causa do processo inflacionário. Então, até onde eu sei, a inflação é um tópico que nenhum modelo de cosmologia quântica que eu conheça é capaz de reproduzir. Então, a minha impressão é de que, embora ainda se dê para fazer algumas coisas em cosmologia quântica, né, que o problema principal continua sendo o da quantização do campo gravitacional em sua plenitude, ou seja, o problema da gravitação quântica, uma teoria quântica de campos. E até onde eu sei, embora fosse essa a intenção inicial, a cosmologia quântica não tem nos guiado muito, dado indicações de como construir essa teoria quântica da gravitação do campo gravitacional. Quer dizer, imaginava-se que estudar efeitos quânticos gravitacionais nesse contexto de cosmologia quântica poderia servir de guia ou dar indícios de como seria ou como deveria ser construída uma teoria do campo gravitacional completo. Eu acho que, infelizmente, a cosmologia quântica não tem dado essas orientações que se imaginava que ela poderia dar. Sim. O professor Nelson Pinto Neto, né, que também fez uma entrevista conosco, também é um dos maiores especialistas no Brasil e até no mundo dessa parte, Sem dúvida. cosmologia quântica, e ele já nos falou a respeito, né, da evolução dessa área, né, que é a área dele, em relação, primeiro, que a primeira visão, né, que era feita com uma quantização, né, em relação ao colapso da fusão de onda, isso daí não é possível, né, essa interpretação para o nosso universo. Então ele traz, né, várias interpretações com vários mundos,
David von de Broglie. Então, isso daí já avançou bastante nessa parte da cosmologia quântica em relação às interpretações, e ele tem dito, né, o professor Nelson, que a, a colagem, né, do universo quântico com a inflação, né, que a inflação tem os dados observacionais, então a colagem, ele tem assim trabalhado longos anos nessa parte e tem conseguido fazer essa colagem de modelos do universo quântico, fazendo, né, essas limite clássico, né, para colar com a parte inflacionária e os dados observacionais. Ele tem tido sucesso nessa parte, mas é claro que ainda, né, é uma mecânica quântica com graus de liberdade reduzidos, né, não é uma quantização do universo quântico mesmo, mas ele tem feito, né, essas partes de crescimento de anisotropias, densidade, né, cosmológica e anisotropias, essas resoluções, né, que se dá, né, do universo hoje, né, ser plano e também ter a conexão causal entre toda estrutura, que resolve, né, a inflação resolve essas coisas, tudo isso ele diz que tem tido sucesso, né, mas em relação a guiar, por exemplo, que eu conheça novos efeitos quânticos, né, ainda não surgiram, né, que dá para efeitos gravitacionais quânticos, né, além do Bounce, né, assim, não conheço outros efeitos, como você falou, um inflaton, né, um campo escalar que causa a inflação. Eles fazem, né, modelagem também, semiclássica e também até clássica, cordas cósmicas, né, eles fazem essas modelagens, e é possível fazer a modelagem para que um ínflaton consiga causar a inflação e depois ser dominado, né, a radiação, outro tipo de matéria domina o efeito e acaba assumindo o efeito da inflação. Eles conseguem fazer isso, né? Tanto classicamente como semiclassicamente, eles conseguem fazer. Então, tem tido, né, uma certa evolução, mas de guiar realmente para uma cosmologia quântica, de quantização mesmo do universo, né, desde a sua origem e efeitos até onde se deva ter, né, ainda realmente esse caminho ela ainda não mostrou, né, essa área da cosmologia quântica ainda não mostrou, apesar de ter avançado bastante na questão de interpretação, né, porque a interpretação eu não toquei nesse problema da interpretação. a interpretação da mecânica quântica no surgimento, né, que é lá de Copenhague, e a interpretação já utilizada em teoria quântica de campos no surgimento e até hoje, né, ainda se domina, né, essa interpretação de Copenhague com colapso da função de onda, limite clássico, né, e tudo isso ainda é dessa forma, mas a cosmologia quântica hoje, né, ela tem direcionado para uma interpretação bem mais consistente, até com possibilidade de David von de Broglie, né, tem possibilidade de traçados de trajetórias, né, que é uma coisa que na mecânica quântica por Copenhague isso não existe, né? Então realmente tem dado esse avanço na parte da interpretação, né? Mas agora, professor, a respeito se você deseja, né, deixar uma mensagem para os nossos jovens estudantes ou jovens pesquisadores brasileiros como exemplo, né, da sua carreira. Bom, uma responsabilidade grande querer oferecer orientações para os jovens, né? Mas eu diria uma primeira orientação é de procurar seguir aquela que se revelar sua verdadeira vocação. Se você começar
numa certa área que inicialmente parece lhe interessar, mas depois seu interesse for para outra área, né? A palavra área aí pode ser, por exemplo, o aluno começa a fazer física interessado numa área e pensa em ir para outra área de física. Ou um aluno que quer fazer, começa pensando em fazer engenharia e depois se interessa por física, ou vice-versa. A minha sugestão é que não hesite em mudar. Se você começa a estudar um certo assunto, cursar, né, fazer um certo curso, e vai perdendo o interesse, seu interesse passa a ser maior por uma outra área qualquer, mude para outra área onde você certamente ficará mais satisfeito, poderá render muito mais do que na outra área que você insistisse em continuar simplesmente porque começou nela e quer acabar nela. E outra coisa é que eu recomendo aos estudantes de hoje em dia que façam um enorme esforço para resistir à tentação dos chats GTP da vida. Com a introdução desses sistemas de inteligência artificial, se tornou extremamente cômodo, em vez de a pessoa se esforçar para aprender alguma coisa, ou se empenhar para resolver um problema por esforço próprio, dar um prompt num dispositivo desse e receber a resposta pronta. Então, acho que um aspecto essencial da formação de um estudante de hoje é que ele deve procurar estudar autonomamente, evidentemente, buscando, né, conversar, trocar ideias com os colegas, trocar ideias com os professores, mas, acima de tudo, resistir à tentação imediata de, diante da primeira dificuldade, por menor que seja, ir buscar a resposta num dispositivo eletrônico desse de inteligência artificial. Porque, se essa for a atitude, esse estudante jamais terá autonomia, jamais será capaz de fazer alguma coisa que seja produto da sua própria criação, né? Acabará carregando essas muletas de precisar de ajuda de inteligência artificial para tudo que vai fazer na vida pela frente. Então, são essas as palavras que eu diria para os jovens estudantes de hoje, principalmente aqueles que almejam se tornar pesquisadores no futuro, né? Em qualquer que seja a área do conhecimento. Tudo bem. Tá viralizando na internet um comentário de um rapaz que era de uma área, mas não era área científica, trabalhava, e ele começou a gostar bastante da matemática, e ele decidiu deixar a carreira dele, né, dessa área, não sei se era eventos, e foi fazer matemática na USP, e aí ele fez um vídeo deixando, né, a minha carreira para estudar matemática por paixão, e agora ele fez outro vídeo que, quando ele começou a estudar,
é um vídeo de dois professores do INPA, né, falando sobre a inteligência artificial, e é um tema bem delicado, como você falou, mas eles alertaram que na matemática essas inteligências artificiais, mas não essas que nós temos acesso facilmente, mas ela é paga por empresas, por instituições, essas mais assim, Mais que ainda estão especializadas? já ainda estão em testes, né, que não são essas que são liberadas, elas já um matemático, né, acredito que americano, e outra matemática americana, eles utilizaram, eles estudavam há vários anos, 20 anos, parece, um problema, né, que esses problemas de conjectura, né, matemática, e aí eles estudavam isso, não tinham conseguido avançar e usaram uma dessas inteligências mais especializadas, e é claro que a inteligência é assim, os comandos e ela vai trabalhando, mas eles deram um comando, eles escreveram um artigo sobre isso, deram um comando mais ou menos genérico, mais ou menos depois de umas 2 horas, ela respondeu com uma conjectura, uma solução para a conjectura. E aí eles viram algumas coisas que não concordaram e foram trabalhando em cima, dizendo para ela aperfeiçoar. Aí demorava mais 40 minutos, mais 20 minutos, e aí no final saiu um resultado, né, em que eles, como conhecedores, né, do estudo dessa conjectura há 20 anos, eles concordaram e publicaram dizendo que foi a inteligência artificial que elaborou essa resolução para essa conjectura. E aí também eles falavam, né, tem aquele matemático famoso, Tal, né, eu esqueço, um matemático chinês, né, muito famoso, que fala a respeito de que já também houveram provas de conjecturas e teoremas que o ser humano não consegue entender, porque a inteligência artificial, pelo que dá a entender, criou novas ferramentas e não disse o que era, mas consegue resolver essas conjecturas sem a compreensão completa de um ser humano. Então, realmente está num ponto, né, que a gente precisa orientar os nossos estudantes, né, para que eles utilizem, mas como você falou, um professor que nós tivemos aqui em Belém, né, que foi meu professor de física básica, todas as físicas básicas, o professor Paulo de Tarso, quando nós entramos, ele deu o conselho inicial, que era: esqueçam tudo que vocês aprenderam no ensino médio e comecem a aprender agora, mas a física é 90% sentado, aprendendo, né, resolvendo exercício, aprendendo conceito, aprendendo a teoria, e 10% na sala de aula. Ele ensinou dessa forma, e realmente, se o aluno se empenhar, né, aprendendo, estudando, tendo a sua autonomia com os problemas, com os conceitos, com as teorias, ele consegue ir evoluindo. E quando ele já tiver um certo domínio, ele já consegue guiar a inteligência artificial para ajudá-lo, né? Porque a inteligência artificial deve ser um auxílio, né? Para Exatamente. o estudante, para o Uma pesquisador. coisa é usar a inteligência artificial, digamos assim, de uma forma inteligente. Outra coisa é se tornar escravo da inteligência artificial, né? É isso que deve Então, ser evitado a todo custo. sim. E aí eu gostaria também, professor Nivaldo, de agradecer a sua participação na nossa entrevista de hoje e dizer que, como você falou, eu fiz a minha graduação pelo a mecânica clássica inicial que eu aprendi foi pelo livro do Simon, né? Então, o livro do Simon, e depois, né, fui para o Goldstein, mas inicialmente aquela parte inicial que não é a analítica, né, que se dá lá na UF, né, mas a parte de mecânica clássica fiz no Simon, e depois a parte, né, de conformalismo lagrangiano, hamiltoniano no Goldstein, e outros livros, mas na minha época não existiam esses livros atuais, como o livro que você escreveu,
que com certeza absoluta ajuda bastante os nossos físicos, né, no Brasil, porque é acessível, né, é na língua portuguesa, é acessível para se comprar. Então, é um livro que com certeza ajudou cursos de graduação pelo Brasil, o que o professor Sá, né, utilizou o livro do John Taylor, né, que é traduzido também agora. Então, tem vários livros bons, né, da parte inicial e também da parte de mecânica analítica, e o seu trabalho, como você falou, do YouTube, né, eu vi agora para verificar, tem 2.212.918 visualizações hoje. Caramba! Então, é um trabalho que foi, assim, eu utilizo o seu trabalho, do professor Sá e vários outros professores que gravaram na UF, eu utilizo em aulas e também na graduação, eu recomendo e também comento sobre as aulas, né, que vocês disponibilizaram. Então, com certeza absoluta, ajuda bastante, porque, por exemplo, na graduação que eu dou aula, numa cidade a 120 quilômetros de Belém, Abaetetuba, lá só tem física licenciatura, não tem bacharelado. E eles não veem a mecânica analítica, o formalismo hamiltoniano, lagrangiano e outros temas mais avançados. Então, eles não veem isso, e as aulas que você deixou no YouTube ajudam eles a entender, né, essa parte da teoria e também se preparar para mestrado, para doutorado. Então, com certeza, o trabalho que vocês fizeram é de suma importância para o Brasil, porque deixou acessível, né, como o professor Sá falou, o senhor escreveu o livro e deixou a aula, né, com o conteúdo do livro disponível para ajudar os alunos. Então, isso, com certeza, no meu tempo, se eu tivesse, eu estaria bastante feliz, e agora os nossos alunos de física no Brasil também, com certeza, podem aproveitar. Então, essa parte no ensino, a sua parte na orientação, né, como eu falei para você que conheci o professor Flávio, né, que foi orientado por você em cosmologia quântica, e vários alunos que foram orientados, e também os alunos que tiveram o privilégio de ter curso, né, com você na UF, e as orientações, formação de pessoal, isso tudo tem importância muito grande na nossa ciência brasileira, ajudou com essas ajudas de formiga, né? Um professor faz, outro professor também faz, e isso vai ajudando a ciência no Brasil a evoluir. Então, nós estamos aqui lhe agradecendo por essa trajetória, esse percurso que você fez, né, mudando um pouco da área, mas terminando na área da física, e que certamente foi um ganho, né, para o povo brasileiro, essa sua mudança, né, e também agradecendo o seu trabalho na sua carreira. Então, muito obrigado, professor Nivaldo, por essa entrevista e pelo seu trabalho, né, para a ciência brasileira. Uma boa tarde para o Eu que senhor. agradeço e estou muito honrado de ter participado dessa entrevista. Boa tarde para todos vocês. Obrigado, tchau.